Fala pessoal, estamos aqui para o primeiro Barbezancast. Faz tempo que eu prometi para vocês que a gente iria estar fazendo esse projeto e hoje estamos aqui. E nada mais, nada menos com Rafa Cunha no primeiro programa. E galera, esse podcast a gente vai trazer para contar para vocês experiências de como você chegou na Inglaterra. Vou trazer muitas pessoas para contar testemunho e falar como que foi, qual foi a experiência, como que eles deixou tudo para trás, ou se não deixou, se veio encontrar com amigo, sem amigo, sozinho. E esse programa vai ser sobre isso. Fala aí, Rafa, se apresenta primeiro, né, pra galera. Quem é você? Bom, irmão, o William é um irmãozão meu. Assim, um coração grato que eu tô aqui com você como primeiro convidado. A gente tá aqui nessa estrutura que a gente tá começando, esse trabalho. E, cara, foi uma loucura, né? Lembrar um pouquinho de como tudo começou é punk, lembrar. Mas eu posso entrar assim? Pode, já. Bom, eu tô aqui em Londres já há uns 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio eu aprendi bastante. De início a gente plantou bastante aqui nessa terra. Para hoje a gente tá conseguindo respirar e fazer algo que a gente goste, né? Que a gente gosta. Geralmente a gente chega aqui e a gente vai pro batente mesmo. Pra entender como tudo funciona e trabalhar, né? Que é o que a gente precisa. E tipo, quando você saiu do Brasil, você veio com alguém aqui ou você veio sozinho? Na verdade, eu vim fazer um intercâmbio. Fiz um intercâmbio de 1 mês. Que não serviu pra nada. O inglês. Mas eu vim com muita coragem. Eu não tenho muito medo, sabe? Eu acho que eu vim sem esse parafuso do medo. Eu acho que eu também. Quando eu saí do Brasil, o meu primeiro país foi pra Portugal. Também fui na cara e na coragem. Só Deus do nosso lado. E tem que ser assim mesmo. Quem faz as coisas na fé, Deus abençoa, né? Mas então, você chegou aqui e como foi a imigração? Cara, a gente precisa entender um pouquinho mais. Antes de vir pra cá, tava na pandemia. Então, quando eu vim pra cá, eu comecei a me preparar muito no Brasil, porque eu queria vir, já estava preparado já para comprar minha passagem e para liberar lá na escola, só que tava na pandemia, a fronteira estava fechada. Quando liberou, eu comprei a passagem. Mas assim, nesse tempo que eu fiquei aguardando, eu fiquei estudando o mapa do metrô, eu fiquei fazendo umas aulinhas de inglês, não aprendi nada. Tudo certo, que a gente aprende aqui na raça, né? Isso. Mas foi nesse ponto. E aí abriu as fronteiras, eu vim pra cá. Quando eu cheguei, eu só sabia o Raio lá na imigração. E eu peguei um cara muito estressado, um oficial muito estressado. Que ele queria entender por que eu queria estudar aqui no Reino Unido, aqui em Londres. Ele falou assim, tantos países no mundo, por que tu escolheu esse lugar pra estudar? Eu falei, meu amigo, tu quer entender? Eu tive que explicar pra ele, sem falar inglês, por que eu deveria estudar aqui. Porque eu queria estudar aqui, com tudo pago. Sendo que, como eu não tenho esse parafuso do medo, não passou pela minha cabeça de que eu não seria aprovado para entrar. De que eu seria negado. Acho que isso é muito importante, galera. Tipo, porque muitas pessoas ficam nervosas, demonstra, né? Eu vi muito vídeo na internet, as pessoas tentando colocar medo nas outras. Mas então foi um processo mesmo de entender como funciona a parada e não me entregar pro medo, entendeu? E aí eu cheguei lá e expliquei para ele do meu jeito, com o meu português lá. Não foi pra salinha, nem nada? Não fui pra salinha, mas eu fiquei traduzindo, né? Na hora que ele começou a falar comigo, eu já dava um papel. Falou outro negócio, dava outro papel. E fui encher de papel, todo preparado, né? A minha primeira vinda pra Europa, eu fui pra salinha na Espanha. Quando cheguei na Espanha, eu estava namorando com a minha esposa agora, né? E aí eu cheguei e vacilei, cara. Porque eu tinha muito medo. Esse é tipo assim, a galera vem com muito medo. E eu vim com muito medo. E aí tremeu na base, mano. Tremei na base. E quando ele me perguntou quando que você volta, eu não lembrava a data da volta. Puts. Como eu não ia voltar, como eu ia ficar, tipo, morando na Espanha, eu não lembrava a data de volta. Aí eu peguei, olhei pro cara e falei assim, tá aí na passagem aí. Aí, tipo, já era. Foi dito e feito, vai passar linha. Por isso me serviu bastante eu ter passado 1 mês ali aguardando. Mais de 1 mês, né? Foi bastante tempo. Foi uns 6 meses aguardando. Mas o último mês ali eu peguei pra estudar mesmo, pra entender como funciona. Aprender a andar aqui, entendeu? Eu vi todo o mapa da escola onde eu ia morar, do hostel, que eu vim morar em hostel de estudante. Foi uma experiência incrível. Se você tiver a oportunidade na sua vida de você poder morar em um hostel onde tem pessoas do mundo inteiro, isso vai te trazer tanta bagagem pra sua vida, experiência. Eu conheci gente do mundo inteiro, inclusive conheci pessoas lá de perto do meu bairro. Aqui, mano. Aqui, isso é incrível. Top demais, galera. Top demais. E aí, qual foi o seu primeiro trabalho na Inglaterra? Tipo, pra onde você foi? A galera vai pro cleaner sempre, né? E você? Enfim.
Vai, conta. Então, não, falar a verdade aqui foi punk. Tipo assim, de início eu fiz um intercâmbio. Depois, eu tinha mandado mensagem para umas pessoas um mês antes no Brasil. E falei... e ninguém me respondeu. Sendo que aqui em Londres tem uma facilidade muito grande para você se perder. Tanto com droga, tanto com tudo. E no primeiro mês ali foi punk porque... eu comecei a sair, comecei a conhecer pessoas aqui, então fui muito pra festa. E aqui as festas aqui você não tem noção. Apesar que no Brasil é pior, mas aqui também é punk. Então ali eu quase me perdi assim e falei com Deus. Falei, cara, fiz uma oração. Falei, pai, não quero me perder nesse lugar. Porque eu já sabia o caminho. Aqui é um lugar onde o peso espiritual é muito forte. E a facilidade pra você crescer assim financeiramente também, com o caminho errado, é muito fácil. Então eu orei e falei, pai, não quero. Aí, 3 dias depois, cara, dessa oração que eu fiz, o cara que eu tinha mandado mensagem há um mês atrás, no Brasil, me mandou mensagem perguntando, você tá querendo trabalhar ainda, irmão? Eu não acredito nisso. Caramba. E aí eu fui trabalhar num depósito, de madrugada, escaneando parcela. Da Ebre, essas empresas assim. Legal. E aí, dali, eu fiquei só um mês. Falei, cara, foi chato demais, foi ruim demais. Porque eu não tava acostumado, né? Vim do Brasil, tava muito tempo sem trabalhar também. Então... dali eu voltei, eu saí do trabalho, aí fiquei aqui ainda em Londres, meio que me perdi aqui, cara, e voltei pro Brasil. Falei, cara, eu olhei pro céu, passei por muitas situações aqui, eu acho que é um papo para outro podcast, que é um papo doidão, só pra quem gosta de coisa louca. E aí eu lembro que a minha última frase que eu falei aqui nesse lugar, com tanto peso, eu falei, pai, se o senhor me der 1% de chance, eu jogo tudo pra cima e vou embora. Caramba. E vou mudar de vida. E eu senti no coração mesmo de largar tudo, de abandonar, de sair daqui. Eu tava já num apartamento, lá enfim, lá no centro. E aí eu falei, cara, isso foi na sexta-feira. Na segunda eu tava no Brasil. Caralho. Comprei a passagem, gastei rios de dinheiro, assim. Joguei tudo fora, mano. Tinha muita coisa pra jogar. Joguei tudo fora, fiquei doido da cabeça. Deixei tudo aí, fui embora só com... Eu acho que era o propósito de Deus na sua vida, né? Tipo, aqui no nosso canal, gente, é sobre testemunho de como você chegou aqui na Inglaterra, mas é o foco principal do meu canal. Vocês sabem que eu sempre falo sobre Cristo, sobre o Evangelho, e vai ter muitos programas a respeito disso também. E nós podemos ver, né, que Deus trabalhou na sua vida de uma forma muito bacana. Eu precisava passar por aqui. E aqui nesse país, eu lembro que quando um pouco antes de eu vir pra Inglaterra, um amigo meu olhou pra mim e falou assim, William, você tá indo pra Inglaterra e aqui no Brasil, em Portugal, você passa por guerras espirituais, mas lá você vai passar por guerras espirituais que você nunca passou, porque existe um peso muito grande na Inglaterra. E cara, a gente pode ver que... Peso não. É uma parada doida. Peso ainda é pouco. Porque peso é energia, né? Você fica ali sugado. Agora a parada é quando você bate de frente com eles. É bem complicado. Entendeu? Eu acho que isso aconteceu muito depois. Seu canal é cristão? É cristão. Então vocês entendem, né? A batalha espiritual ali não é vendo o espírito ali por trás, mas é as pessoas sendo usadas, sendo manuseadas, falando com você, só que não são elas. E muitas mais coisas. É muito isso, cara. E eu percebo, tipo, a Inglaterra teve um avivamento muito grande, né? Sim. Nos séculos passados, e depois que esse avivamento se perdeu, a galera foi por um caminho meio sombrio mesmo, e aqui você vê é bem pesado. Mas enfim, aí você saiu desse trabalho e aí você voltou pro Brasil. E aí voltei pro Brasil, aí 2 meses no Brasil eu fui com a intenção de mudar de vida lá. Quando eu voltei pra cá, eu quase me perdi de novo. Não, porque eu fiquei 2 meses no Brasil. Nesses 2 meses eu fui com a intenção de mudar, só que lá foi pior do que quando eu tava aqui. Porque lá eu encontrei com os amigos de infância, encontrei com as festas que eu já saía. Fui ali Mano, foi assim, rápido, eu não conseguia, tipo... fui com um pouquinho de dinheiro, então... Que na época eu ganhei uma causa na justiça, na época. Então eu fiquei bem de dinheiro, assim, sabe? Então eu tava livre. E você acha que o dinheiro, por aqui ser um país onde é muito fácil você ter dinheiro, você acha que isso... É fácil, né, irmão? Depende. Não, fácil... Depende do que você faz. Fácil entre aspas, mas fácil, eu quero dizer que, tipo assim, aqui nós temos um poder de compra muito maior do que o Brasil. Isso aí, com certeza. Aqui nós pode ter um carro bom, aqui nós pode ir com umas festas um pouquinho melhor, gastar com bebida mais do que no Brasil. Você acha que isso interfere em você se perder, tipo assim, ir pra festa? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque no Brasil a galera vai... Porque no Brasil você vai comprar uma parada de droga, vai ter o dinheiro todo. Ninguém tem tanto acesso assim. A não ser pessoas que têm mais condição, mas a galera que veio da minha área lá não tinha tanta condição assim. E as drogas são caras, né? Aqui então
É muito mais. Sendo que aqui você até ganha, né? Tipo, enfim, também, quer dizer, não ganha, né? Depende do que você faz também. Mas ajuda bastante. O dinheiro ele te ajuda a se perder. Uma vida bem conturbada aqui demais, mano, demais. Foram 4 meses primeiro. Foi bem pouco tempo, gente. Tipo assim, 1 mês só estudando, 1 mês trabalhando e 2 meses ali, 1 mês e meio, que parece que foram 2 anos. Se eu contar, é porque é um papo para outro podcast, não vai abrir muito aqui o assunto. Mas nós vamos trazer ele pra contar esse testemunho. Mas 1 mês e meio parece que foi ali 2 anos. Eu nunca vivi. Tanto que já se passaram quase 4 anos e eu tô sempre nesse mesmo lugar. Parece que as minhas guerras é por esse 1 ano e meio. Mas que eu precisei passar por isso, né? Pra poder sair de cima de um muro que eu vivi a vida inteira. Eu precisei entender algo que precisava acontecer na minha vida pra realmente decidir. Porque quando a gente decide por Jesus ou por Deus e por Jesus, você faz uma escolha, você se posiciona. Sendo que quando você se posiciona, as dúvidas morrem. Né? Não pode ter dúvida ainda. Eu era um cara que a minha vida era cheia, era dúvidas o tempo inteiro. Então, tipo, eu precisava entender, precisava ter certeza daquilo que eu tava vivendo, entende? E aqui eu passei por isso tudo, mano. Eu vi tudo que eu precisava viver. Sendo que continua nas nossas guerras normais, a gente continua ali com as nossas lutas. Então eu voltei pro Brasil, fiquei 2 meses, voltei pra cá, quase eu falei, cara, eu tinha uma dúvida que eu falava assim, eu nasci assim. Você sempre assim. O diabo falava na minha cabeça como primeira pessoa, né? Tipo, é como se eu estivesse pensando. E eu acreditava nisso, até que eu entendi que não era eu. Que não era você, entendeu? Que era ele que fazia isso comigo. Tipo, ele me fazia acreditar no que eu não nasci pra ser. Exatamente. Que a minha vida inteira as pessoas falaram que eu era e que me julgaram e que falaram e minha vida circulou, tipo, pra eu não entender quem eu sou. E é isso que o diabo faz com a nossa vida. Que ele faz que de repente com você que está assistindo a gente. Ele não quer deixar você descobrir quem Deus chamou para ser. Porque em primeiro lugar, se Deus me fez homem, é para eu ser um homem. É para eu estar como um homem, me posicionar como um homem, ter atitude de homem, entendeu? Sendo que numa sociedade que a gente teve na nossa época, não sei quanto tempo você viveu no Brasil, cara, a gente foi super atacado, não sei, no Rio de Janeiro então, tipo na escola, em tudo quanto é lugar, mano. Então depois que essa chave vira, por isso que eu te falo, eu também sou meio doido com essas coisas, eu fico pensando em ciclos, em fases. Por exemplo, começou essa guerra com 28 anos, das pessoas me parar na rua e falar assim, cara, o que tu tá fazendo da sua vida? Tu não pode fazer isso não se volta com o que você nasceu pra ser não. Do nada, eu não conhecia ninguém. Eu ia pras festas, as pessoas me paravam, falavam coisas da minha vida que eu não entendia, mano. Então era uma parada muito louca, eu só vou entender ainda daqui a uns anos. Eu tenho certeza que depois vai ficar mais claro o que aconteceu. Mas, cara, foi uma coisa muito louca. Passou por coisas malucas. Não, isso aí é só a pontinha do iceberg, tem muita história. Gente, eu passei também por bastante coisa e a gente tem que fazer um podcast contando essas histórias. Disso, né? Mas enfim, aí beleza, aí você passou por aí eu voltei. Aí você voltou pra Inglaterra, aí você tá aqui até agora. Aí eu me decidi, né? Me posicionei em Cristo. Se posicionou em Cristo, e aí, se converteu real. Cara, e a conversão realmente é isso. Você, tipo assim, a minha conversão foi basicamente quase bem parecida, tipo assim, eu andava por uns caminhos bem doidos e um dia um pai de um amigo meu chegou em mim e falou assim, olha, você vai pro rodeio, mas você vai chegar nesse rodeio e você não vai ter paz. E cara, tipo, eu fui pro rodeio, tipo, aí cheguei no rodeio e ficava uma coisa na minha cabeça, tipo, daquele homem falando, eu falei, cara, o que aquele homem falou, por que eu não vou ter paz? E não conseguia ficar em paz, cara, no rodeio. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe tava num grupo de oração, eles estavam orando. Quando eu cheguei naquele grupo de oração, uma pessoa olhou pra mim e falou, William, você nasceu pra ser diferente, você nasceu pra ser outra pessoa, você não nasceu pra ser essa pessoa que você tá sendo. E ali Deus, cara, mudou meu jeito, e depois daquele dia eu me posicionei também com Cristo e mudei minha postura, meu jeito de ser. E é bem, tipo assim, isso mesmo, né? Como Deus converte a gente transforma. Mas enfim, aí hoje você está aqui fazendo parte da Hands, que é aqui onde a gente tá nesse estúdio de podcast. Pra quem não sabe, o Rafa faz parte aqui desse ecossistema. Sim. Conta pra gente aí um pouco mais. Como que você veio parar aqui do nada? Então, a gente ficou nesse processo aí de 3 anos aí em transformação e mudança. Foi 3 de anos, então? 3 anos. Ah, entendi. 3 anos pra uma mudança de mentalidade, até entender quem eu era realmente. E aí eu tinha um trabalho, né, aqui, que pegava todo o meu tempo.
E aí eu fui me conectando com pessoas. Eu servia na minha igreja, eu tô servindo na minha igreja já há 2 anos. Não, há 3 anos também. Qual igreja? Na Lagoinha, na Lagoinha aqui de Londres. Ah, legal. E aí a gente servindo lá, eu comecei a servir na mídia. Eu cheguei lá, não tinha ninguém fazendo a mídia. Eu falei, cara, eu já entendi um pouco, né? Porque quando eu era criança eu mexia bastante em tecnologia, câmera, tirava foto. Quando eu tinha mais de 12 anos, foi meu primeiro trabalho, que eu mexia no Photoshop. Então eu já tinha uma noção e editava vídeo também. Aí eu comecei a lembrar, né? Comecei a editar. E aí eu fui crescendo nisso lá na igreja e tal. E fui me conectando com pessoas aqui. Me conectei com o Rafael, do Venci em Londres. Foi a pessoa assim que abriu as portas pra mim. Pra eu me conectar. Eu também, foi a primeira pessoa que... A gente, pra quem não sabe, eu e o Rafa fez o nosso primeiro trabalho aqui no Venci junto, né? Que foi no dia do desbloqueio. A gente se conheceu. Eu tinha vindo já... Eu não sei se foi a minha segunda vez. Eu acho que tinha sido a minha segunda vez no desbloqueio. E aí eu te conheci. Foi top demais. Foi top, eu vi, sei lá, editando um videozinho. E aí eu cheguei pra trocar ideia com ele. Nossa, mas, tipo, quando eu vi ele... Tipo, sabe quando você conecta com uma pessoa e fala, meu, parece meu irmão de 10 anos. E hoje nós é assim. E aí lá a gente se conectou. Aí dali eu já fui conhecendo uma pessoa. Nesse dia também... Foi no dia do jogo de Júnior Gaino? Foi no dia do Júnior Gaino. Então nesse dia também eu me conectei com o Júnior Gaino, que é o dono desse andar aqui, que é o dono de todas essas empresas. Eu conheci ele e o Pedro. E me conectei com eles. Sendo que... Aí eles falaram assim, tô lá na empresa, tal dia, vai lá. Eu queria me conectar com eles, que foram pessoas que realmente eu vi que tinham um coração para transbordar na vida das outras pessoas. E isso sempre queimou no meu coração. Tanto é que na minha igreja também, eu estava buscando ali para servir. Eu queria também montar um curso de edição de vídeos. Porque só tinha eu na mídia. Então eu fiquei pensando, cara, ou eu vou treinar pessoas, ou eu vou ser sempre da mídia aqui da igreja. E não é, a gente tem que desenvolver pessoas. E ali eu quis fazer um curso lá na minha igreja, só que não foi pra frente. E nisso eu me conectei com o Júnior e com o Pedro, me conectei com o Léo nesse dia, vim aqui, quando eles falaram, me conectei com o Léo da Wise Hands Foundation, com o Christian, com o Diogo. Eu já tinha esse pensamento do curso, aí o Pedro chegou pra mim, por que você não dá um curso? Fui lá embaixo, da segunda vez que eu vi ele. Veio aí, Leonardo, pra ele dar um curso aqui. Eu falei, como é que eu vou dar curso? Tô aprendendo. Olha a mentalidade da pessoa. E depois eu falei com Deus falou comigo assim, cara, você tá aprendendo ou você quer transbordar na vida das outras pessoas? Um pouquinho que você tem, você já pode ensinar. Porque muitas vezes a gente quer se sentir pronto pra fazer alguma coisa. E não é assim. Muitas vezes você vai só precisar derramar um pouco. E dali você vai ganhando mais um pouco. E vai tendo mais sabedoria. Assim é um ciclo que vai se fazendo na vida de um e outro. E assim você vai crescendo também, se desenvolvendo. E foi o que aconteceu. Aí eu vim pra cá, falei, cara, vou dar esse curso. Não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem o que eu vou falar. E vim. Primeira aula. Lotada, mano, de gente. Eu falei, o que eu vou falar pra essas pessoas? O que eu vou falar pra essas pessoas? O que eu tenho pra derramar? Mano, ali eu falei, pai, é contigo e tal. Dei uma estudada no que eu ia falar. E só falei ali o que eu realmente sabia. Que eu realmente tinha dentro de mim, né? E aí, dali pra lá, mano... Só vem aparecendo trabalho na parte aí de marketing, de ajuda. Eu tô começando a entender, sabe? Tá muito no início ainda de tudo. Eu me conectei com a galera, deve ter o quê? Uns 2 meses? 2, 3 meses. Então aqui mesmo eu devo estar 1 mês e meio. Né? Você tá me acompanhando também aqui. Sim, nós estamos praticamente junto aí nesse... Até esse programa vem através dessa conexão que a gente fez. E era um desejo do meu coração já há muito tempo de eu falar, contar testemunhos e as pessoas contar como chegou na Inglaterra. E o Espírito Santo tomar como foi tomando aqui, né? E vocês trouxe palavras maravilhosas aí que as pessoas com certeza vai edificar. E essa é a intenção do meu canal, desse projeto, que eu sempre tive vontade, de as pessoas contar a história. E eu, quando contar a história, lembrar de tudo que passou e dos movimentos que Deus fez na nossa vida. Porque, cara, não é fácil, né? Nós larga tudo no Brasil, larga sua família, talvez você, como no meu caso, larguei tudo, cara. Tipo, tinha minha faculdade, tinha minha mãe, meu pai, larguei tudo pra vir pra Europa, tipo, pra ir pra Portugal. E quando cheguei em Portugal, Deus fez um reviravolta, que também eu vou contar no outra oportunidade. Um dia eu faço te entrevista. Você vai me entrevistar, mas foi um reviravolta, Deus preparou meu casamento e hoje estamos aqui na Inglaterra. Deus é maravilhoso. Mas uma coisa, desculpa te cortar, é uma coisa que eu observei em você, quando você chegou aqui hoje,
E isso é uma coisa incrível, que ensina muito pra gente, e é sobre o que eu falei também, de tipo, que você não precisa esperar estar pronto pra começar a fazer. Por exemplo, ele tem esse desejo no coração dele desse programa, e a gente tá aqui arrumando as coisas, o Christian veio pra cá, a gente começou a arrumar aqui, você viu a oportunidade, não, vou fazer aqui meu programa tal, não tem nada pronto praticamente, você tá vendo aqui, a gente só tá com uma câmera, a gente tá só aqui, mas tá acontecendo, entende? Ele não esperou acontecer, não, deixa eu ver, tá tudo prontinho, porque... Não, irmão. Começa a fazer o que você precisa fazer. O que está no seu coração? Qual é a mensagem que está aí? Abre a boca e fala. Pega um celular. Hoje em dia a gente tem vários meios aí para começar. Só começa. Depois a gente vê no que para aí. Vamos ver no que esse programa aqui vai dar. Esse programa aqui vai melhorar muito, galera. Nós estamos só com essa câmera aberta, mas nós estamos aí estruturando tudo aqui. Logo, e o Rafa tá aí responsável por esse podcast. Vai ter programa também, né? Vocês vão fazer um programa no canal da Rennes. Vai ter vários programas aqui. Vários programas. Vai ter de comédia, né, Christian? Vai ter de comédia, vai ter legal. Então já segue aí, galera. Vou deixar aí na descrição. E então, beleza. Aí você tá aqui hoje e fala pra galera aí nos final aí o que você quer falar pra galera pra finalizar esse programa. O que você acha que você pode trazer de mensagem de tudo isso que você passou, de toda essa história, que você contou pro pessoal, desse movimento que Deus fez na sua vida e hoje na onde você está. O que você gostaria de falar nas suas declarações finais aí? Cara, eu acho que é o que a gente já falou aqui, que é para as pessoas não esperarem estar pronto algo. Porque eu sou muito grato, de verdade, por todas as pessoas que eu me conectei aqui. Eu fiquei muito tempo plantando. E eu achava que, cara, eu ia ficar naquilo dali. Só que, muitas vezes, a gente precisa ser preparado para algo. Hoje eu entendo tudo que eu passei, que eu estou passando ainda. Ainda não cheguei lá. Eu acredito que seja um caminho. Mas eu já não sou mais o mesmo de antes, sabe? E nos momentos que eu achei que não ia mais ter para onde ir, eu só iria viver aquela vidinha ali, não. Eu fui obedecendo, fui permanecendo, posicionado na palavra, e de uma hora para outra, mano, eu só dei um passo. Fui dando um passo, vi uma pessoa, me conectei com a pessoa, fui servindo, sempre com esse coração, porque o servir, ele nos ajuda muito, ele nos conecta, nos leva a lugares que a gente parado não ia mudar nada. Então, ter esse coração mesmo para servir o outro, né, como Jesus nos ensinou, isso abriu muitas portas para mim e tem aberto muitas portas para mim aqui. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: não espere acontecer, sabe? Continua firme. Se você está passando por uma fase de aprendizado, de plantio, continue firme no que você está passando. Entenda que o pai, ele não é só aquele pai que vai ficar te acariciando e passando a mão na sua cabeça. Não, ele é aquele pai que te corrige, que te disciplina para o caminho que você tem que seguir. Porque hoje você não entende, mas amanhã você não sabe o que você vai passar. Então você precisa se preparar hoje. Aproveita para entender tudo o que você está passando. Cara, ou é o meu pai me preparando, é Deus me preparando. Jesus está me preparando para algo. Então se prepara, se alinha e vai, irmão. Aproveita as oportunidades que você tem para servir, seja na igreja, seja na vida de outras pessoas. Não desiste de ser bom, tem uma recompensa para você, como a palavra nos diz. Então essa mensagem eu queria deixar para vocês. É isso aí, galera. E uma das mensagens que eu também quero deixar para vocês, ouvindo essa história do Rafa, ouvindo tudo isso que Deus fez na vida dele, é que nós temos que lembrar, né, que o verdadeiro evangelho é aquele que nós somos salvos por Cristo Jesus. Ele morreu por nós. Mesmo que você passou por tantas coisas, igual o Rafa, né? Cara, passou lá vários perrengues, várias coisas, e ele achava que ele estava perdido e que ele não tinha mais solução, e muitas pessoas até apontavam a ele que ele não tinha solução, mas quando Cristo Jesus vem, o que ele fez por nós, a morte dele na cruz, nos dá direito à salvação, e nós temos que entender isso. Nós precisamos crer em Jesus para que possamos ser salvos, não pelas obras, mas pela fé. Então nós temos que lembrar isso, galera, que nossa fé nos salva, e tudo aquilo que nós precisa, vamos pedir pro nosso Senhor Jesus, e Ele é poderoso para nos fazer. Cara, estamos aqui em Londres, quem imaginava o William, que sofreu bullying no Brasil, que já foi tacado na lata de lixo um monte de vezes, que tinha problema de crescimento, que muitas pessoas, até dentro da minha família, falavam que eu não ia ser nada, que eu não ia ser ninguém, que eu só sabia chorar. Eu era muito chorão, cara. Muito chorão. Sério, irmão? Eu era muito chorão. Até os 15 anos de idade, se a pessoa chegava em mim e falava mais grosso, eu chorava. Então, as pessoas, me julgavam também. Uhum. Achava, aquilo, não normal. E eu passei por muitos perrengues, eu vou contar pra vocês. Mas é isso que eu queria passar pra vocês. Então, nós ficamos por aqui. Queria agradecer a Rennes Creators,
Queria agradecer a galera que tá apoiando a gente aqui. Queria agradecer o Rafa, a empresa dele, que é o Rafa Cunha, né? Não tem ainda o nome, a sua empresa ou é seu nome, né? A gente tá desenvolvendo. Já fala aí pra galera pra seguir Rafael Cunha. Rafael com PH Cunha. Segue eu também no Instagram, galera. wbarbezan_. E William Barbezan, fotógrafo. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo aqui em Londres e videomaker. Estou aqui junto com a galera, fazendo vários projetos. Segue a gente aí no Instagram pra vocês ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Também tô dando meu curso de fotografia aqui junto com a Wise Hands Foundation. O Rafa deu o curso dele de edição, eu dei meu curso de fotografia. Estou vindo com algo novo. Tá vindo com algo novo. Deixar um suspense aí pra junho. Se vocês estão assistindo isso aqui, 2025, ainda estamos em maio, aguarde aí que tem uma parada revolucionária aí. Top demais. Chegando. Então é isso, galera. Já se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente. A gente vai melhorar, prometo pra vocês. Foi só o primeiro. Se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário. O que vocês achou dessa história? O que vocês querem ouvir na próxima história? O que vocês pretendem desse programa, desse canal que vocês querem ouvir? Demorou? E tamo junto. Fiquem com Deus e é nóis. Até lá.